plano inclinado é uma aplicação das leis de Newton. Vamos conhecer um pouco mais sobre ele. O plano inclinado permite que os corpos sejam elevados mecanicamente por forças de menor intensidade. Por exemplo, se desejamos elevar este corpo para o degrau acima, deveríamos deslocá-lo verticalmente através da aplicação de uma força. Mas, se utilizarmos o plano inclinado, o módulo desta força será menor. Então, para levar este corpo para o alto do plano inclinado, de um ângulo alfa, desprezando o atrito entre a superfície, precisamos fazer uma força F na direção do plano. De acordo com a terceira lei de Newton, esta força precisará vencer uma outra de mesma direção, porém de sentido contrário, a fim de que o corpo suba no plano. Mas, que força é essa? Por enquanto, vamos desprezar a força de atrito. Então, a força que puxa o corpo para baixo é a componente de seu peso na direção do plano, que chamamos de Px, que é o peso na direção x. Para entender como podemos calcular o Px, vamos primeiro analisar a decomposição vetorial do peso P desse corpo. Observe que a força peso, junto com seus componentes Px e Py, formam um triângulo retângulo, que tem P como hipotenusa e Px e Py como seus catetos. Sabemos que o seno de um ângulo é calculado dividindo o cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa. Então, o seno de alfa será igual ao Px, que é o cateto oposto ao ângulo alfa, dividido por P, que é a hipotenusa. Isolando-se o Px, obtemos que para se calcular o Px, devemos multiplicar a força-peso pelo seno do ângulo alfa. E para se calcular o cosseno de um ângulo, devemos dividir o cateto adjacente ao ângulo, que neste caso é o Py, pela hipotenusa, que neste caso é o P. Isolando-se o Py, temos que para calcular ele, devemos multiplicar o peso por cosseno do ângulo alfa. Agora vamos resolver um exercício. O esquema abaixo representa um sistema formado por dois corpos unidos por uma corda, que passa por uma polia. Sendo as massas de A e B, respectivamente, 4 kg e 2 kg, e o coeficiente de atrito cinético entre B e o plano é igual a 0,1, vamos determinar a aceleração do sistema. Lembrando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e vamos desprezar o atrito na polia. Aí temos alguns dados, que o seno de alfa é igual a 0,6 e cosseno de alfa é igual a 0,8. O primeiro passo é calcular o peso de cada corpo. Para se calcular o peso, temos que multiplicar a sua massa pelo valor da gravidade. Então temos que o peso de A vai ser 4, que é a sua massa, vezes 10, que é o valor da gravidade, que resulta em 40 newtons. E fazendo isso para o corpo B, vamos ver que também vai resultar em 20 newtons. E observe que o peso de A é maior do que o peso de B. Então, haverá deslocamento, irá se mover para a direção do corpo peso de A. Agora temos que analisar as forças que agem sobre o sistema. Temos a força peso de A, temos a tensão no fio ou tração, temos essa tração também. Aí, sobre o corpo B, temos a força normal, temos a força peso na direção Y, o peso na direção X e a força de atrito. Vimos que para se calcular a força peso de x, temos que multiplicar o peso por seno de alfa. Então, o nosso P de x vai ser 20, que é o valor do peso que já calculamos, vezes 0,6, que é o valor do seno de alfa, que resulta em 12 newtons. E para se calcular o peso de y, temos que multiplicar o peso por cosseno de alfa. Fazendo essa multiplicação, que vai ser de 20, que é o peso, por 0,8, que é o valor do cosseno de alfa, vai resultar em 16 newtons. Agora temos que calcular o valor da força de atrito, que é obtida multiplicando o coeficiente de atrito cinético μ pela força normal n. Então temos que a força de atrito é igual a 0,1, que é o coeficiente de atrito μ, vezes P de y, porque observe que esse componente P de y é igual que se fosse a força peso desse corpo P, que está na mesma direção do que a força normal. Então vai ser 0,1 vezes 16, que é o valor do peso de y, que
resulta em 1,6 newtons, que é a força de atrito. Agora temos que calcular a força resultante sobre esse sistema, que ela é obtida somando todas as forças que agem nele. Então temos que a força resultante vai ser igual. O primeiro valor que pegamos é a força que provoca o movimento, que neste caso é o peso de A. Então, mais, qual que é a força que tem aqui? Temos a força de atrito, só que ela está se opondo ao movimento desse peso de A. Então, vai ser peso de A menos essa força de atrito. E na mesma direção da força de atrito, também temos o peso de X. Então, também vai ser menos peso de X. Não estamos considerando essas forças de tração que estão atuando na polia. Então, vamos utilizar apenas essas três. Então, a força resultante é igual a 40, que é o peso de A, menos 1,6, que é a força de atrito, menos 12, que é o peso de X, que resulta em 26,4 newtons. E agora conseguimos calcular o valor da aceleração, pois pela segunda lei de Newton, temos que força é igual a massa vezes a aceleração. Só que nesse caso, a nossa força é a força resultante. E a nossa massa é a massa dos dois blocos, ou seja, massa de A mais massa de B, vezes A. Então temos que força resultante é igual a 26,4, é igual a 6, que é a soma das massas, vezes A. Fazendo essa divisão, vai resultar em 4,4 metros por segundo ao quadrado. E assim terminamos este exercício. Agora eu vou passar um para que vocês resolvam. Um corpo de massa de 10 kg está em repouso apoiado em um plano inclinado de 30 graus e preso a uma corda conforme a representação a seguir. Se não houver atrito entre o corpo e o plano, qual será o valor da força de tração na corda? A resposta vou deixar na descrição. Até mais!